O Lobo acaba de retornar na nova fase da DC, Next Level ou Próximo Nível. Será que ele vai ter um começo tão bom quanto o Nuclear e o Exterminador? Vamos conferir. A história começa com o Lobo pilotando sua moto espacial em algum canto da Via Cósmica 67. E na frente da moto está seu cachorro simplesmente chamado de Dog, se equilibrando como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Eles chegam até um bar espacial cheio de criminosos, mercenários e todo tipo de escória do universo. Sem se importar com regras, o Lobo estaciona em frente a uma placa de proibido estacionar. Só que o segurança do lugar tenta impedir, avisando que ele não pode estacionar ali. O Lobo reage como sempre, perguntando se o sujeito está falando com ele. E o segurança também responde com sarcasmo. Mas, antes de terminar a frase, o Lobo simplesmente levanta o alienígena, arranca o braço dele sem esforço algum e ainda usa o próprio braço arrancado para alterar a placa, escrevendo com o sangue do alien algo como estacionamento do Lobo. E em seguida, ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Ao entrar no bar, o ambiente é exatamente o esperado, cheio de criminosos espaciais bebendo e conversando. No balcão, a atendente pergunta se ele veio beber ou trabalhar, no que o Lobo responde que está trabalhando em beber e pede algo extremamente pesado. No entanto, ele logo se irrita com o barulho de um grupo que está rindo, assistindo um típico filme de anti-herói que todo mundo ali ama. O Lobo estranha o conceito e pergunta o que exatamente é um anti-herói. E isso vira uma explicação meta dentro da própria história. A atendente explica que basicamente é um vilão que faz coisas horríveis, mata, destrói, mas conta piadas enquanto faz isso e ainda inventa uma justificativa honrosa para parecer menos pior. Inclusive, a TV mostra um personagem parecido com o próprio Lobo enfrentando um vilão e matando ele depois de levar um golpe baixo. Só que o Lobo não acha nada engraçado. Ele até critica esse tipo de coisa, dizendo que não entende como alguém pode achar divertido uma mistura de violência exagerada com humor infantil e referências ultrapassadas. E assim, a crítica dele irrita quem estava assistindo. Vários ali começam a cercá-lo, até que, sem aviso, ele dá um soco em um deles com tanta força que o cara voa direto contra a TV, a destruindo no processo. Em seguida, ele pega outro pelo colarinho e começa a provocar, perguntando qual seria a frase de efeito adequada para aquele momento. E quando o cara, confuso, pergunta qual é o problema dele, é aí que tudo muda de tom, porque o Lobo decide contar sua própria história. Em um sistema estelar distante, havia o planeta Cisárnia. Um lugar perfeito demais, cheio de pessoas felizes, sem guerras, sem sofrimento, onde a única forma de morrer era se alguém pedisse, de tão satisfeitos que estavam com a vida. Porém, tudo mudou quando o Lobo nasceu, literalmente. A cena mostra seu nascimento de forma absurda, com ele já saindo violento desde o início, completamente diferente de todos ali. Desde pequeno, ele já era visto como um demônio. Na escola, tentaram consertá-lo, mas nada funcionou. Ele reconhece que não presta e que nunca tentou ser diferente. Com o tempo, ele ficou entediado com aquela perfeição. E aí entra uma versão bem exagerada e bem distorcida da própria origem dele, onde ele diz que acabou com todo o planeta, contaminando a água com seu xixi genocida, enquanto, na história oficial, ele exterminou os cisarnianos liberando criaturas mortais. O próprio Lobo admite que está exagerando na sua história. De todo modo, em poucos dias, ele eliminou todos os habitantes do planeta, se tornando o último cisarniano. Depois disso, ele passa séculos vivendo aventuras completamente absurdas, como invadir o Polo Norte e matar o Papai Noel, visitar o céu, o inferno, virar uma versão feminina de si mesmo, lutar contra um herói que usa cueca por cima da calça e até ter filhos só para depois eliminar a maioria deles. Ele também menciona encontros com a Mulher Maravilha, uma mulher que praticamente não usava roupa nenhuma e admite que ficou gamadão nela.
Essa é a história de como ele se tornou o ser mais perigoso e violento que existe. Daí, a narrativa volta ao presente dentro do bar. E o homem diz que, quando perguntou qual era o problema do lobo, ele não queria saber sua história de origem, e sim por que o lobo estava ali naquele bar. Então o lobo pede desculpas e explica que está ali por trabalho. O alvo é um sujeito chamado Poeira Blanca, que na verdade é esse mesmo cara com quem o lobo está conversando. Quando o lobo descobre isso, ele já aponta a arma para o rosto do alvo, satisfeito que já vai pegar sua recompensa. No entanto, o seu cachorro interrompe essa ação ao trazer o celular que está tocando. Quem está ligando é Nako, o responsável pelo contrato, que avisa ao lobo que a recompensa foi cancelada, o que deixa o maioral indignado. Parece que Nako vendeu o negócio e abandonou completamente o sistema de recompensas. É somente por conta disso que o lobo não vai matar esse carinha, ele só mata se for pago. Quer dizer, ele diz que também mata pessoas por terem gosto ruim para filmes, então seria melhor ele fugir antes que o lobo mude de ideia. A questão é, o lobo viajou por toda a galáxia até encontrar esse carinha. Quem vai resolver aquilo? Quem vai pagar o que ele perdeu? No que Neko responde que ele provavelmente não vai gostar da resposta. Daí cortamos para a Omni Mega Plus Entretenimento, a maior empresa de mídias de toda a existência conhecida. Por um momento, o lobo até acredita que tenha chegado no endereço errado, até que uma figura aparece e o chama pelo nome de forma casual. Isso é o suficiente para o lobo reagir da pior forma possível. Ele começa a atirar em todo mundo ao redor, justificando que odeia quando estranhos falam com ele como se fossem íntimos. Contudo, logo é revelado que a pessoa que falou com ele não era real, era apenas uma projeção holográfica de uma secretária que já esperava que o lobo agiria daquela maneira. Em seguida, a projeção pede que ele a siga, explicando que seu chefe está bem ansioso para conhecê-lo. O lobo vai receber a sua taxa de cancelamento. Ele só não vê sentido em uma gigante do entretenimento estar envolvida com recompensas. Bom, não demora muito e ele encontra o chefe da corporação, uma figura estranha, quase caricata. Mas o lobo não quer conversa. Ele quer saber por que está ali tão longe em vez de estar recebendo seu dinheiro normalmente. É quando o chefe revela a verdade, que a corporação comprou todo o mercado de recompensas. Não apenas o negócio de Nako, mas absolutamente todos. Eles agora controlam completamente a indústria de caçadores de recompensa. Isso faz o lobo e seu cachorro morrerem de rir, achando essa a compra mais idiota de todos os tempos. Mas o executivo não vê assim. Segundo os dados deles, o tipo de conteúdo mais popular no momento são histórias de anti-heróis. Ele cita o sucesso de produções como o filme que o lobo viu no bar. Novamente, o lobo não quer saber. O filme é ruim e ele só quer que entreguem logo o dinheiro dele, ou do contrário, ele vai começar a matar todo mundo ali. O executivo volta a falar que o público gosta ainda mais da realidade do que de ficção, ou pelo menos de algo que pareça real. Então, eles querem misturar a violência real do trabalho de um caçador de recompensas com formato de entretenimento. Daí, sem paciência, o lobo levanta o executivo, fazendo a equipe de segurança invadir a sala, mandando o lobo soltar o chefe. Isso só anima ainda mais o maioral. Com um sorriso no rosto, ele diz que não costuma obedecer. Mas quando alguém fala com ele daquele jeito, dá vontade de obedecer, só que do jeito dele. Ele joga o executivo longe e começa um massacre ainda maior, usando correntes, armas e força bruta para destruir todos os robôs de segurança que aparecem. Cada ataque é exagerado, violento e completamente no estilo caótico do personagem. Só que durante o tiroteio, um dos disparos acerta o lobo no quadril. Ele para por um instante, surpreso, percebendo que realmente foi ferido. Mesmo assim, ele entra em um nível ainda maior de fúria e destrói completamente todos os inimigos ao redor.
ele começa a bater sem parar nos seus adversários, até que, de repente, o executivo reaparece e manda ele parar. O lobo, ainda no clima de provocação, faz mais comentários debochados. Mas é aí que a conversa finalmente chega ao ponto principal. O executivo revela que quer o lobo trabalhando para eles. Mais do que isso, ele quer transformar o lobo em uma estrela. Daí, a cena corta para o lado de fora do prédio, onde é mostrado que toda aquela destruição estava sendo transmitida em telas gigantes em tempo real, com pessoas assistindo como entretenimento. Ou seja, eles querem criar um reality show estrelado pelo lobo, mostrando o dia a dia violento de um caçador de recompensas, transformando isso em um espetáculo para o público. A edição termina com o lobo imaginando essa possibilidade, cercado por produtos de lobo, fama, dinheiro, enquanto a ideia de virar uma celebridade começa a fazer muito sentido para ele. E assim terminamos essa primeira edição, com o lobo participando de um reality show. Agora, comenta aí o que acharam desse início e se vocês vão querer a continuação. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder vídeos como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.